Esses dias eu recebi essa pergunta, né, Nani, como viver leve sem tanta cobrança? Eu vejo que você abre suas exceções, eu vejo que você faz uma alimentação saudável, como que você consegue ter esse jogo de cintura, né? E antes de eu falar como conseguir ter isso, o que que é legal a gente conseguir entender? Que o que a gente projeta na nossa vida hoje nada mais é baseado naquilo que a gente viveu. Então, talvez, se você não consegue viver leve e sem tanta cobrança, a minha pergunta para você é: você provavelmente viveu em um desses dois extremos. Ou você foi uma criança que você foi cobrada demais, exigida demais. Então, era aquela criança que ia bem na escola e que escutava você não fez mais do que sua obrigação, ou então que tirou um 9, escutou, por que é que você não tirou um 10? Então você veio, né, de uma criação extremamente rígida, que um dos seus pais ou os dois, eles exigiam demais, você era cobrada demais, e isso fazia você se sentir cobrada e de certa forma te trazia um certo peso, ou então você veio de um extremo de ser solta demais, de ser sem regras demais. E uma criança que ela é criada solta demais, sem regra demais, né? Sem horário, sem limites, essa criança ela também vai ter uma distorção com relação a isso, porque a criança ela tem essa necessidade também de se sentir protegida. Por mais que a gente não queira ou não goste ou queria que fosse diferente, é uma necessidade também da criança se sentir protegida. E uma das formas que a criança se sente protegida, olha, tem alguém aqui, né? Eu estou sendo cuidada, é justamente quando esse pai e essa mãe ele coloca limites, tá? E não há aqui a gente não entra no caráter do que tá certo ou tá errado. Meu pai me educou de uma forma errada ou me educou. Não é sobre isso, tá? É, até porque você viveu exatamente aquilo que você tinha que viver. O ponto essencial, ele sempre vai estar no significado que você, enquanto criança, deu, e que esse significado, quando você era criança, você deu. Você está carregando ele na vida adulta e está fazendo você ver a realidade de hoje conforme essas experiências que você viveu. Então, não é sobre o fato, mas é sobre a interpretação que você, enquanto criança, deu para o fato, fez com que aquilo se tornasse uma verdade e hoje, na sua fase adulta, na sua vida adulta, você continua pensando sobre isso. Tanto que a mesma situação vivida por dois irmãos, eles podem até ser gêmeos, eles podem ter interpretações completamente diferentes, né? Tem uma história, né, que um irmão era alcoólatra e o outro não. E aí perguntaram para o irmão que era alcoólatra, falou: ah, por que que você se tornou alcoólatra? E ele respondeu: porque meu pai era alcoólatra. E o outro que não podia nem ver álcool, né? Ele falou: por que que você tem essa repulsa por álcool? E ele respondeu: porque meu pai era alcoólatra. Então entenda que não é a situação, mas é a interpretação que nós, enquanto criança, temos. E o que que é o essencial? Eu acredito muito que essa interpretação, ela também, ela tem que ser a interpretação que ela tem que ser, porque a gente precisa resolver isso na fase adulta. Eu acredito que esse é também um dos propósitos, né? Que a gente está aqui nesse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, não é sobre o que aconteceu, não é sobre a interpretação que eu dei sobre o meu pai fazer certo ou fazer errado, mas é sobre eu conseguir dar um novo sentido para isso, entender, compreender, aprender o que isso tem para me contar, o que, que tem de bom nisso, qual é o aprendizado, como que isso contribuiu na minha vida, porque de alguma forma isso te levou exatamente onde você está. Então, um pai, por exemplo, que ele não contribuía financeiramente com nada com o filho, você vai ver que pode ser que essa pessoa ela se torne um adulto com muita sede de vencer na vida, com muita sede de fazer a vida dar certo, com muita sede de fazer e acontecer. Por quê? Porque era o estímulo que esse ser humano precisava ter, não é a criança e nem o adulto, esse ser humano. Acredito muito que a gente tem aqui uma missão, que a gente tem um propósito, que tem um porquê, e os desafios que a gente passa na nossa jornada, principalmente na nossa infância, não é para nos causar dor, mas é para nos impulsionar a fazer aquilo que a gente veio fazer hoje, que
para nos impulsionar a fazer aquilo que a gente veio fazer justamente nessa vida, nessa existência mesmo. Então, quando a gente vai tendo consciência disso, eu paro de querer que as coisas fossem diferentes e passo a agradecer exatamente pelo fato de como as coisas foram. Por quê? Porque se você parar para pensar, dificilmente você teria alcançado ou chego ou estado onde você está hoje se você não tivesse passado por coisas diferentes. Por quê? Porque muitas vezes o que você passou foi o impulsionador. Quando a gente vai tendo compreensão disso, não tem como a gente não agradecer pelo que a gente passou, porque se eu tivesse tido os pais diferentes, se eu tivesse tido uma história diferente, eu não teria tido esse impulso. Então, você tem o pai que você tinha que ter para te impulsionar a fazer aquilo que você precisava fazer e você, o que te resta é agradecer. Então, o que é importante você entender? Que muitas vezes esse extremo, esses dois extremos, ele faz com que a gente veja a situação de uma determinada forma e se comporte de uma determinada forma. Então, como era? Foi uma criança que você era cobrada demais, exigida demais, que, enfim, nada que você fazia estava bom, era o suficiente, ou você foi uma criança que foi para um outro extremo? Por quê? Porque essas duas situações completamente opostas possam te levar para esse lugar de viver uma vida sem leveza e com muita cobrança, tá? E qual que é o ponto, né? É sempre sobre o caminho do meio. Então, por isso que eu falo que assim, ó, para a gente conseguir alcançar qualquer objetivo que a gente queira, o primeiro relacionamento que a gente tem que estar muito fechado e a gente tem que estar muito bem é o nosso com a gente, é o meu comigo. Você tem que estar muito de bem com você. Por quê? Porque você, quando você está de bem com você consegue se cobrar na medida, mas ao mesmo tempo não se chicotear. Então, não é sobre você ficar só metendo pau em você, falando o quanto você é incompetente, o quanto você é incapaz, o quanto você, enfim, não faz nada direito, mas também não é sobre você ir lá e não tá fazendo nada e tá passando a mão na sua cabeça. Entende que aqui é o caminho do meio? E aí a gente precisa amadurecer para isso. Por quê? Porque é como, né? Meu marido ele sempre dá um exemplo, né? Ele fala, o relacionamento ele é como um elástico, né? A gente não pode puxar demais, porque senão ele estoura, e nem afrouxar demais, porque senão ele perde o vínculo. Então é sobre isso, sabe? Esse caminho do meio, a gente precisa encontrar isso entre a gente. Então, nada mais do que a frieza para a gente lidar com isso. Então, não é passar a mão na nossa cabeça e nem pegar pesado demais, se chicotear demais, porque nenhum dos dois vai te levar àquele objetivo que você tem. Então, pô, errei, o que que eu faço? Respiro fundo, determino uma nova meta e vou buscar essa meta. Não vai adiantar você ficar se criticando, brigando com você, falando, se amaldiçoando com palavras, se criticando, que você é o quê? Você está cavando a própria cova, né? Só que só você passar a mão na sua cabeça também não vai levar você para lugar nenhum. Você fala, ai, eu quero emagrecer. Ai, mas hoje é sábado, eu vou comer um docinho. Ai, mas hoje é dia dos pais, eu vou comer não sei o quê. Ai, mas não, mas hoje eu mereço. Esquece, sem você se desafiar, sem você fazer o que precisa ser feito sem você sentir dor, porque vai doer, muitas vezes vai doer. Você queria estar comendo doce e você não vai comer. Você queria estar dormindo até mais tarde, você vai levantar mais cedo. Vai doer, o processo de crescimento dói. O processo de crescimento é dolorido, só que a gente vai alcançar um lugar cada vez mais livre quando a gente consegue passar por essa dor. Então, respondendo essa pergunta, né? Como que eu faço para viver leve e sem tanta cobrança, né? Como que eu faço? A primeira coisa que eu faço é sempre ter um objetivo em mente. Então, eu sempre tenho alguma coisa que eu tô visando, eu sempre tenho um lugar que eu quero alcançar e eu nunca tô ao Deus dará. Então, hoje eu estou com o objetivo mais de definir meu corpo, de diminuir o percentual de gordura, definir mais, né? Não sei nem se seria aumentar mais massa magra, mas definir mais mesmo o meu corpo. Então, hoje eu estou olhando para isso, né?
estou buscando isso, estou almejando isso. Mas no ano passado, meu objetivo foi conseguir manter o meu peso. Eu consegui manter o meu peso, mas eu entenda que manter o meu peso era um objetivo, ainda que ele não exigisse grandes esforços de mim hoje. Era um objetivo que eu tinha, então estava sempre ali gerenciando, pesando, segunda-feira, sexta-feira, eu estava sempre gerenciando. Então, a primeira coisa que eu faço é ter um objetivo. Depois, eu tenho um plano para alcançar esse objetivo. Nesse plano, ele inclui também as exceções, caso eu vá abrir. Então, quando eu estava comendo doce, eu determinava quantas vezes nesse mês eu vou comer doce. Quando eu estava sem comer doce, não comia doce, mas quando eu estava comendo doce, eu terminava. Ah, tá, vai ter um feriado, vai ter isso, vai ter. Então, tá, beleza, vou comer doce 4 vezes esse mês. Eu determinava. Então, e quando eu determinava, por exemplo, quantas vezes eu ia comer doce no mês, o que acontecia? Muitas vezes eu precisava entrar em um processo de negociação comigo. Por quê? Porque às vezes eu falava assim, ó, eu vou comer 4 vezes no mês, vai ser, sei lá, os 4 sábados que tem no mês. Aí na quarta-feira a gente pegava e ia no cinema. Aí falava, putz, né, mas uma pipoquinha doce vai bem. Eu amo pipoca doce. Faz tempo que eu não como, mas eu amo, sempre gostei muito de pipoca doce. Tá, então o que que eu fazia? Eu negociava comigo. Tá, né? Então você vai comer na quarta? Vai, mas aí no sábado você não come. Fechou? Fechou. Então percebe que assim, eu consigo viver leve porque tá, eu tô ali comendo aquilo que eu quero, que eu tô com vontade, tô cedendo ali uma coisa que eu gosto, enfim, é algo que para mim me agrada. Só que eu também não tô me cobrando, tipo, pô, é quarta-feira, você tá aí comendo pipoca e não sei o que, e parará, e não sei o que lá. Não tem. Então, eu consigo o quê? Porque é a alma eterna malemolência. A gente tem que aprender esse processo de negociação. Quanto? O tempo todo. Só que eu só consigo entrar no processo de negociação se eu faço um planejamento, se eu estipulo uma meta, se eu tenho um objetivo. Se eu não tenho uma meta para o meu mês, eu vou não faz nem sentido eu conseguir negociar. Não, eu quero emagrecer 4 quilos esse mês. Então, peraí. Vou emagrecer 1 quilo essa semana. O que que eu vou fazer essa semana para emagrecer esse 1 quilo? Se eu não sei o que eu vou fazer essa semana para emagrecer 1 quilo, eu nem estipulei minha meta de resultado, nem estipulei minha meta de ação, eu vou fazer o que eu estou acostumada a fazer, eu vou fazer o que eu estou habituada a fazer. E aí você vai viver uma vida pesada e vai se cobrar pra caramba. Por quê? Porque você só sabe que você quer emagrecer, mas você nem estipulou uma meta, você nem fez um planejamento, você nem determinou nada. Então, você vai se cobrar cada vez mais. E a gente precisa cada vez mais ir tendo consciência disso para que a gente consiga também ter autonomia. E o que fazer aquilo que faz sentido para você nesse momento, no ponto que você está também. Porque talvez, né, eu tô aqui sem comer açúcar há mais de 1 ano e 2 meses. Isso faz sentido para mim hoje, mas há pouco tempo atrás não fazia. Eu pensar em ficar 1 ano sem comer açúcar era algo inconcebível, entende? Inclusive, teve uma vez que eu falei que eu ia ficar, não lembro exatamente agora qual que era o tanto, acho que era 90 dias sem açúcar. E ali nos primeiros 40 dias eu comi. A gente foi na casa de um casal de amigo nosso, e a moça ali serviu um café da tarde, tal, tinha um bolo e eu comi. Mas o que que eu decidi comigo? Eu falei assim, ó, eu vou comer e eu já vou recalcular essa rota. Então, ao invés de eu terminar tal dia, eu vou terminar 40 dias depois. Eu reiniciei o processo. Entende? Então foi um processo de negociação comigo. Por quê? Porque eu abri uma exceção, mas eu preciso compensar. Por quê? Porque eu preciso estar comprometida comigo. E estar comprometida comigo é decidir que eu vou fazer algo e fazer. E isso não é pesado. Por quê? Porque eu estou fazendo de acordo com o meu momento, de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o que cabe para mim. Então, primeira coisa, recapitulando, entenda quem era você na infância, se você era cobrado demais ou se você era, não tinha regras, né? Encontre o seu caminho do meio. Tem aí saiba o seu objetivo, tem uma meta para o seu mês, tenha uma meta de resultado semanal, tenha uma meta de ação semanal e faça os ajustes necessários conforme a caminhada, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona a minha mentoria individual, aqui embaixo vai ter o link do meu WhatsApp, clica e me chama que eu consigo esclarecer as suas dúvidas e te ajudar aí a conquistar o corpo e o peso dos seus sonhos. Bora lá, vamos que a vida é muito boa para a gente não viver bem dentro do próprio corpo.